Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um PMOcast. O assunto de hoje é o gerente de projetos versus o Scrum Master. Então, muitas vezes a gente tem essa pergunta, né? Poxa, se a gente estiver comparando o gerente de projetos é o Product Owner, ou o gerente de projetos é o Scrum Master. Em primeiro lugar, antes de explicar as diferenças para você, a gente tem que entender que quando estamos falando de gerente de projetos, nós estamos falando de uma organização de projetos, uma metodologia de gerenciamento de projetos, que tem uma abordagem tradicional, em que nós temos essa hierarquia de gerente de projetos, líder de equipe, membro de equipe, e existe uma hierarquia nisso. Então, uma forma totalmente diferente de gerenciar um projeto ágil e um projeto tradicional. Então, para responder rapidamente a sua pergunta, o gerente de projetos, ele não é nem o Product Owner e nem o Scrum Master, porque na verdade é como se nós estivéssemos praticando um esporte diferente, entendeu? É como se a gente estivesse tentando fazer analogia, né? Bom, eu tenho o goleiro no futebol, e aí eu quero comparar o goleiro do futebol para saber quem é o goleiro no basquete. Qual seria a função equivalente? Não existe, porque são como se fossem esportes diferentes. É isso que você tem que ter em mente. Então, quando falamos sobre abordagens ágeis, antes de explicar o que faz o Scrum Master, as abordagens ágeis, elas têm essa ideia de autonomia da equipe. E existe também, de certa maneira, uma isonomia na equipe, porque são membros da equipe, todo mundo é membro da equipe, não existe necessariamente uma hierarquia. O Scrum Master é um membro da equipe, o Product Owner é um membro da equipe, e o restante dos membros da equipe são membros da equipe também. Quando a gente está falando sobre a gestão ágil, nós podemos adotar diferentes frameworks. Um dos mais conhecidos é o framework Scrum, e ele tem esses três papéis. Todo mundo é membro da equipe, mas tem três papéis: membro de equipe, Scrum Master, Product Owner. O Scrum Master, ele é a pessoa que deveria ter o conhecimento maior sobre a abordagem Scrum, conhecer os seus rituais, artefatos, conhecer os princípios do Manifesto Ágil, os seus valores, como aplicar a agilidade na prática e especialmente zelar pelo framework Scrum. Então, o Scrum Master, ele auxilia a equipe onde for necessário. Muitas vezes é mencionado que ele remove bloqueios que impedem o progresso do projeto. Ele ajuda ou faz coach, faz orientação, ele serve como um direcionador, como uma espécie de coach mesmo, para o Product Owner, para que o Product Owner construa um backlog adequado, para a equipe, para que a equipe siga um processo adequado também, faça os seus rituais, faça suas reuniões, mantenha os seus artefatos, e assim por diante. Agora, preste muita atenção que o Scrum Master, ele não é chefe da equipe, então ele não é gerente daquela equipe. Então, ele não manda no Product Owner para o Product Owner criar um Product Backlog conforme o Scrum Master mandou, né? Ele orienta o Product Owner em suas dúvidas em como utilizar bem técnicas para definição, para priorização do seu backlog e assim por diante. O responsável pelo backlog é o Product Owner. Da mesma maneira, o Scrum Master não diz à equipe o que ela é proibida de fazer, o que ela pode, o que ela não pode. Ele não distribui tarefas. Ele ajuda a equipe a estimar, utilizar boas técnicas ágeis de estimativa, a aumentar a sua velocidade, promove a comunicação contínua, facilita o planejamento de sprints e reuniões do Scrum, motiva o time. Então, esse é o papel do Scrum Master aqui. Portanto, uma pessoa que deve ter um conhecimento profundo sobre o framework Scrum, responsável por potencializar o trabalho da equipe, sendo ele mesmo um membro da equipe, tá? Utilizando soft skills, conhecimentos do framework Scrum e assim por diante. Então, este é o papel do Scrum Master. E qual é o papel do gerente de projetos? Como é que o gerente de projetos é diferente do Scrum Master? Como eu mencionei lá no começo, é como se estivéssemos tratando de esportes diferentes. Então, uma equipe que possui gerente de projetos, ela tem aquela ideia de hierarquização, de gestão tradicional, de gestão funcional, de uma abordagem em que o gerente de projetos está acima da equipe de projetos. Então, o gerente de projetos,
ele é o responsável por definir o plano de projeto, ele é responsável por administrar o orçamento, ele deve alocar tarefas, atribuir recursos às tarefas, distribuir tarefas para as pessoas, monitorar e controlar o trabalho, o progresso. Então, o gerente de projetos é uma função, eu não diria mais ampla que o Scrum Master, mas como eu mencionei, diferente, e que tem um conjunto de responsabilidades diferentes também, e neste caso, acima da equipe. O gerente de projetos pode ter diferentes funções dependendo do seu tipo de projeto e da sua estrutura organizacional. Então, o gerente de projetos pode ser alguém que tem mais poder sobre aquela organização, sendo responsável por aquisições, sendo responsável por riscos, comunicações, enfim, áreas do guia PMBOK, por exemplo, ou temas, se estivermos utilizando uma abordagem, uma metodologia como o Prince2 ou Prince2, mas tenha em mente que são funções diferentes. Então, quando a gente quer chamar o gerente de projetos de Scrum Master ou Scrum Master de gerente de projetos, eu fico muito preocupado, porque é como se a gente estivesse criando uma salada de fruta. O que nós podemos fazer, e isso é muito diferente, inclusive tem vídeos meus no YouTube, vai lá dar uma olhada no youtube.com/Mário Trentin, lá eu explico na prática como que nós utilizamos abordagens ágeis e abordagens híbridas de gestão de projetos. Uma abordagem híbrida de gestão de projetos, por exemplo, pode combinar o Prince2 com o Scrum. E no exemplo de aula que eu tenho lá no YouTube, eu mostro como você tem o board do projeto, ou seu comitê do projeto, a gente tem o gerente do projeto com essas funções de gerenciamento que eu acabei de falar, gerenciar o orçamento, gerenciar o escopo, gerenciar os planos, atribuir tarefas, mas a gente cria uma outra camada na entrega, na execução, em delivery, em que nós podemos ter múltiplas equipes ágeis. Então, o gerente de projetos pode trabalhar, vamos dizer, supervisionando numa abordagem híbrida aqui, supervisionando os Product Owners, Scrum Masters e as equipes de projeto, atribuindo pacotes de trabalho ou atribuindo histórias, podemos utilizar algum tipo de combinação que seja melhor para o seu tipo de projeto, e aí sim, um Product Owner de cada uma dessas equipes vai priorizar aquelas entregas, o Scrum Master de cada uma dessas equipes vai facilitar o uso do framework Scrum e os membros de equipe vão fazer o seu trabalho para que nós possamos entregar os resultados do nosso projeto no final. Então, a abordagem híbrida pode ter, sim, gerente de projetos, Scrum Master, Product Owner, membros de equipe, mas uma abordagem híbrida é diferente de a gente simplesmente mudar os nomes. Tome muito cuidado com isso. Aproveita para compartilhar esse episódio do PMOcast com seus colegas. Mande também as dúvidas e nos vemos nos próximos episódios.